O lembrador apresenta o processo das formigas. Um caso no mínimo curioso ocorrido no século XVIII em São Luís movimentou a comunidade eclesiástica do convento de Santo Antônio. O episódio ocorreu entre os religiosos menores da Província da Piedade e a Sociedade das Formigas, e tornou-se conhecido por meio do padre Manuel Bernardes, que publicou a revista Nova Floresta, publicada inicialmente em 1706, contando o caso que até hoje gera dúvidas se de fato ocorreu como descrito. Existem no arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro cópias parciais do processo. Dentre elas, não estão a petição inicial e as peças finais. Ocorre que, segundo a obra do padre Manuel, na província de Piedade, havia um próspero e observante convento de frades menores. Certo dia, a costumeira tranquilidade dos religiosos foi interrompida quando uma legião de formigas começou a estender o seu reino subterrâneo por todo o solo do convento, movendo terras e ampliando galerias. O meio encontrado para dar fim àquela praga seria exterminando-as, mas, então, surgiram posicionamentos contra e a favor. Diante da celeuma, um dos frades saiu com esta inusitada solução: como entre nós não há consenso, convém que tal assunto seja levado a juízo, que seja indicado um advogado de acusação, bem como um de defesa das formigas, e, em nome da suprema equidade, sejam ouvidas as partes e dado o veredito. Foi instalado então um tribunal eclesiástico. O superior da casa seria o juiz e outros religiosos nomeados defensores e acusadores das partes. Atestam que tais dados permitem supor que a propositura do feito é anterior a 1706, ano em que o referido religioso iniciou a publicação da revista Nova Floresta. Ao ter em mãos os autos do processo, relata João Lisboa que o mesmo começava com o autuamento dos embargos formulados pelo curador ad litem das formigas, que contraditavam as testemunhas arroladas pelos frades. Eis a redação da peça das embargantes. Por embargos de contraditas a fim de não produzirem efeito as ditas testemunhas que juraram na inquirição do reverendo autor, dizem as res formigas por seu curador ad litem, na melhor forma de direito, que sendo necessário, provarão as embargantes formigas que lhe não devem prejudicar as ditas testemunhas José Rodrigues da Paz, Teresa do Rosário e Mônica da Paz, por serem, como são, terceiros da Ordem de São Francisco, e particulares amigas do reverendo autor e mais religiosos, e por serem, como são, filhos de Antônio da Silva da Paz, procurador contra as res embargantes, e nesta forma nunca haviam querer dizer contra o reverendo autor embargado, e na mesma forma, provarão que as testemunhas João Coelho da Silva, o capitão Antônio Dutra e Catarina Pereira também são terceiros da mesma Ordem de São Francisco, e também particulares amigos do reverendo autor, por cuja causa ficam suspeitosos seus ditos e lhe não devem prejudicar. A versão do depoimento das testemunhas arroladas pelos frades capuchinhos também é outro fato processual curioso e coincidente. Ao serem inquiridas pelo vigário-geral, todas elas disseram que as res, formigas, são criaturas que não conhecem a malícia, por não terem uso da razão e, como tal, não podem saber do bem nem do mal. Disseram, porém, as testemunhas uma coisa óbvia, que eram as res formigas naturais da terra e que quando aqui chegaram os frades capuchinhos, elas já habitavam o solo onde foi edificado o convento das Mercês. Em 24 de janeiro de 1713, o reverendo Sr. Padre Vigário-Geral, João Teixeira de Moraes, proferiu decisão do seguinte teor: não recebo os embargos de contraditas das res, afinal se haverá respeito, pelo que hei as inquirições por abertas e publicadas, e assim ter vista as partes para dizerem afinal, de acordo ainda com o padre Manuel, a mandado do juiz, um outro frade foi intimá-las em nome do Supremo Criador para que se retirasse. Foi aí que um milagre aconteceu. Imediatamente, saíram a toda a pressa, milhares daqueles minúsculos animais que, formando longas e grossas fileiras, partiram em direção ao campo assinalado, abandonando suas antigas moradas e deixando livres de sua molestíssima presença aqueles santos religiosos, que renderam a Deus graças por tão admirável manifestação de seu poder e providência.
Obrigado por assistir a mais um vídeo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com os colegas.